Pegando a sua fala, pastor, eu acho que a gente... eu tô falando da igreja na face da terra, amém? A gente precisa de mais conexão. Mais conexão para ser a igreja que pastoreia a cidade. Tá mais junto. Sim. Aí eu vou pegar a sua fala, tipo assim, ao invés de usar as redes sociais para falar mal de fulano, mal de ciclano, prega a palavra, fala da palavra, fala que Jesus é maravilhoso, fala que a igreja é poderosa, é viva. Se tiver que resolver alguma coisa, que resolva fora. Vá lá o seu irmão, assim como diz a palavra, vá seu irmão, converse com ele, resolva o que tem que resolver e acabou por aí. Seja sábio. Seja muito mais um abençoador do que pedra de tropeço. Essa é a primeira. A segunda, falando da própria missão em si, eu acho que quando o pastor, eu vou pegar o que o pastor Maxson falou. Olha como é que eu vou costurando, né? Quando o pastor Maxson falou sobre uma missão maior, a gente tem que começar a pensar. E a gente fala muito esse termo muito quando a gente vai falar de casais, né? Fala de casais. Mas é para a igreja a questão da submissão. Porque a partir do momento que você tem a submissão, principalmente a sua liderança, você não necessariamente, você provavelmente não vai errar o caminho de missão. Porque se você está em submissão para uma direção, para um alvo, provavelmente você não vai ficar errante aí, né, se perdendo no meio do caminho, né? Então, eu acho que esse é um ponto. Então, estar submissão é algo que vai nos levar para uma direção mais assertiva. E para finalizar, eu vou passar para vocês, foi que eu peguei aqui muito o que vocês falaram, e o senhor veio falando no meu coração aqui, a submissão e a preparação. Porque vocês concordam comigo? Quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, não necessariamente ela... E eu vou pegar um exemplo para ficar mais claro para a gente, tá? E eu passo para vocês. Não necessariamente, vamos supor que a pessoa, ela bebia, ela estava ali todo dia no bar, era um alcoólatra, o Senhor foi lá, o resgatou, tirou os carrapichos, o limpou, trouxe para a presença do Senhor. Essa pessoa, antes dela voltar a ser usada na missão que ela talvez seja direcionada, ela não pode rapidamente voltar, talvez, para o seu ambiente sem uma preparação da sua liderança, de um acompanhamento, de uma mentoria, para que ela possa ter alguns entendimentos para depois voltar lá e exercer aquilo que o Senhor tem na vida dela. Não sei se eu estou sendo claro. Uhum. Joguei um monte de coisa, né? Sim. São vários... realmente. Jesus! É que o senhor foi falando aqui comigo assim, eu fui ouvindo, vocês estavam falando. Mas a mulher do poço lá... A mulher do poço lá, assim, é porque às vezes... Eu entendi o que você falou, tá? Tá bom. Eu acredito que às vezes pra gente poder desenvolver um cristão na outra pessoa, realmente nós precisamos ter uma base, uma instrução. Mas aqui, na base mesmo, missão, pregar, é algo assim... compartilhar, vai. A mulher do poço tinha acabado de estar com Jesus, ela saiu dali e ela falou, entendeu? Então, e ela não... Eu não sei se necessariamente ela já tinha sido liberta de tudo ali. Não sei se necessariamente ela adquiriu todo o conhecimento, mas ela saiu de lá multiplicando. Então, ela tinha a consciência do id. Desenvolveu, sabe? E é algo que falta em nós. Eu acho que a falta de conhecimento, não sei qual foi o pastor que falou, nos falta muito conhecimento da causa para a gente poder viver a causa. Eu descobri no YouTube uma missionária chamada Adriadna de Oliveira. Uhum. Ela foi em um podcast com o Douglas Gonçalves, do Jesuscope. Ok. E olha, você quer ter uma base de missão, uma noção do que é o ID? Veja, assista esse podcast. São dois. Um, em especial, tem milhões de visualizações. Desperta algo em nós. E o Douglas perguntou para ela como ajudar, como ingressar no chamado missionário. Ela falou 3 coisas. Primeiro, tenha conhecimento da causa. Pesquise. Porque quando a gente pesquisar o que de fato está acontecendo em volta no mundo, existem 8 milhões de pessoas no mundo. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo.
bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. E existem muitos lugares onde existem lá missionários que estão fazendo parte da igreja sofredora, a igreja perseguida mesmo. Verdade. Né? Que estão lá levando o evangelho, insistindo lá em carregar a mesma mensagem, e eles estão lá firmes, sabe? Mas é pouco, sabe? E hoje, 150 mil... Estatísticas, tá? Estatísticas. 150 mil pessoas morrem a cada 24 horas sem nunca ter ouvido falar de Jesus. E cadê a gente, sabe? E lá eles são proibidos de falar, pena de morte, e vários tipos de atrocidades, de violência mesmo, né? E a gente aqui no Brasil, uma igreja livre, um Estado laico, a gente tem um telefone na mão, a gente faz 1000 coisas, mas não tem coragem de botar a cara no vídeo para falar de Jesus, sabe? Então, assim, a gente não está vivendo o chamado missionário como nós podemos fazer, sabe? Como o pastor mesmo falou, o pastor Celso falou, a gente está distraído, pastor, sabe? Aí fica olhando para a parede preta, fica olhando para o outro da outra igreja, não sei o que. Então, aí o que acontece? O chamado mesmo que a gente tem que cumprir acaba deixando de lado. E atrapalha. Atrapalha. Porque aí, ao invés de estar no saldo, né, a gente acaba passando para o saldo negativo, porque esses comportamentos vai afastando mais, né, ao invés de aproximar mais pessoas. Concordo plenamente. Servindo como pedra de tropeço ao invés de como palavra de vida, né? Eu acho que não tem nada de benéfico isso. Não, eu também não acho que não tem. Eu posso discordar, o que for, eu posso discordar, eu tenho o meu direito. Só que eu não preciso expor meu pensamento, aquilo que eu penso, porque primeiro que eu não tenho nada com isso. Se Deus deu um chamado para alguém, quem sou eu para me meter falar que não está certo ou que está errado? Deixa o pastor Max falar, que ele estava pronto para falar. Que eu quero falar sobre o que o pastor Johnny falou. Só concluir aqui, pastor Max. Aí ela fala de 3 pontos. Como eu posso fazer? O que eu posso fazer para ingressar? Tenha conhecimento de causa. Pesquisa o que está acontecendo. Tem muito lugar sofrendo perseguição, muita coisa errada que precisa a palavra de Deus chegar lá e não está chegando. Quando você conhece isso, há algum espírito no teu coração. Aí, segundo ponto ore. Tudo é gerado em oração. Quando você começa a orar, o Espírito Santo vai trazendo discernimento sobre o que ele tem com você. É nesse momento que você descobre se você tem um chamado para ir para algum lugar, se o Senhor quer algo de você, né, com um povo determinado, em oração. E o terceiro se mova. Então, assim, nós temos aqui à disposição, na tela, no telefone, tem, por exemplo, o site lá dos Portas Abertas. Você quer ter um despertamento, você quer ter uma noção do que está acontecendo? Entra no site, que lá tem todas as informações que podem despertar a gente e inspirar a gente para fazer alguma coisa. Jocum, inúmeras plataformas, né, de missionários sérios, grupos sérios, né, que estão aí e disponibilizando conteúdos, materiais até para facilitar. Enfim, é isso. Isso. Marcos falou sobre o preparo, né? É inadmissível enviar alguém para o campo missionário sem um preparo. Seja um preparo mínimo dentro de um contexto de uma igreja local, um preparo suficiente. É claro que todo o melhor preparo possível irá facilitar, né, o avanço da pregação do evangelho, mesmo num contexto local. Mas num contexto transcultural, é inadmissível enviar alguém para o campo sem o devido preparo. Há um livro que tem o seguinte tema: Precioso demais para que se perca. É um livro usado para quem estuda a área de missões. Esse livro, ele fala do tamanho do esforço para se enviar um missionário ao campo. Envolve a família dele, às vezes a esposa, os filhos, envolve o restante dos familiares, envolve a igreja local, envolve, às vezes, uma junta missionária. E se essa pessoa ela não foi devidamente instruída, devidamente preparada, ela não vai suportar o campo missionário. Pela simples batalha espiritual, simples, entre aspas, pela simples batalha espiritual em si, fora a questão cultural, que ele vai viver o choque cultural naquele contexto,
né? E o choque cultural é dos fatores que, se a pessoa não estiver preparada, é ali que ele vai voltar. Ele não vai suportar os seus primeiros anos no campo. O clima lhe será incômodo, ele não irá conseguir viver o processo de aculturação, que é você se inserir naquela cultura, se vestir como aquela cultura, comer como aquela cultura, dormir como aquela cultura, se sentar como aquela cultura. Há um missionário que foi um dos meus professores, ele está na Ásia agora, ele fez uma postagem interessante. Ele está na Ásia e ele criou lá uma classe de instrução, de ensino, de educação, e ele colocou lá mesas, cadeiras, e tudo o melhor possível. E com o tempo ele percebeu que aquele povo, aquela aldeia, aquelas pessoas, elas conseguiam ter uma concentração melhor se elas estivessem sentadas ao chão, porque esse era o hábito da sua cultura. Olha aí. Então, não há como você ser assertivo, você ser relevante, você conseguir fazer a melhor contextualização da pregação do evangelho no campo transcultural, se você não estiver preparado para isso. Se não houver preparo, o seu casamento acaba lá no campo. Se não houver preparo de toda a família, os seus filhos abandonam Jesus lá no campo. Se não houver preparo, todo o investimento financeiro, emocional, que todos apostaram em você como missionário, isso tudo vai por água abaixo, por um simples detalhe. Não é porque ele não tinha um chamado, não é porque ele não era bem intencionado, não é porque ele não era um crente, não é porque ele não ouviu Deus. Não, não é nada disso. Não é porque ele não orou. É porque ele não foi preparado. Né? O choque cultural da língua, do idioma, a gente vê isso em Atos capítulo 14, quando há uma cura, e aí, de repente, ali, aquele povoado começa a adorá-los, ali, dando a eles nomes de deuses, só que eles não entenderam isso porque eles tinham falado na língua icônica. Então, eles não entenderam. Então, assim, a primeira coisa é o idioma. A primeira coisa é o preparo acerca da língua, do idioma. Se isso não houver, nada mais é possível. Se não houver o preparo, nada mais, sabe? Você pode ser a pessoa melhor intencionada, sabe? Transbordando do Espírito Santo. Quando Jesus, ele diz lá em Mateus 28, ide, preguem, toda autoridade me foi dada. É porque ele passou 3 anos com essa turma. Ele preparou esse povo. Antes de Paulo ser o Paulo que ele foi, ele se foi preparado. Olha aí.